Saudações! Neste primeiro episódio da série de documentários Alienígenas do Presente, serão apresentados os fatos ocorridos nos dias 26 de março de 2009, maio de 2016, 1º de agosto de 2016, 9 de outubro de 2016, 31 de maio de 2019 e 5 de abril de 2020. Confira a seguir a entrevista com a contatada. Saudações, o meu nome é Juliana e eu estou apresentando esse primeiro episódio de uma série de documentários que nós apresentaremos a respeito dos nossos contatos de primeiro e segundo grau. Digo nós pelo fato de que as pessoas que estarão apresentando estes documentários são eu e meu pai, a princípio. Esses relatos serão demonstrados por meio das nossas histórias, daquilo que a gente vivenciou, fotografias que conseguimos tirar e vídeos inéditos que nós conseguimos filmar perante essas aparições. Peço a gentileza de se inscreverem neste canal para que vocês consigam visualizar os próximos episódios que iremos publicar neste canal. Então, vamos começar com uma pergunta básica. Quem é você? Bom, meu nome é Juliana, eu tenho 28 anos, eu sou da cidade de Bauru, interior do estado de São Paulo, e eu sou estudante, faço pós-graduação, sou doutoranda no programa de pós-graduação aqui de uma universidade estadual, e eu estudo algo que não tem nada a ver com a ufologia, que é a ergonomia. Então, é algo à parte, esse meu interesse, essa minha vontade de compreender esses aspectos não terrestres. E como começou este seu interesse em relação à ufologia, aos extraterrestres e à expansão de consciência? Meu pai sempre me contou sobre as coisas que ele passava, principalmente tudo aquilo que ele viveu na década de 80, as aparições, os contatos dele de primeiro e segundo grau. Então, aquilo sempre foi algo comum na minha vida, mas eu nunca tinha vivenciado nada sobre isso, eu não tinha sentido aquilo na minha vida. Então, para mim, eram as experiências lá e eu aqui. Respeitava, entendia, né, modo de dizer, eu tentava compreender, sim, sabia que existem seres não terrestres também, tecnologias infinitamente avançadas, né, mas eu nunca tinha vivenciado algo que me fizesse parar tudo, que me fizesse modificar minhas crenças, para eu compreender um pouco sobre essa expansão de consciência que tem que ser realizada. Então, eu nunca tinha vivenciado absolutamente nada disso que me fizesse chacoalhar e me fizesse parar para falar, tem alguma coisa aqui que é muito além do que você está vivendo. A minha primeira experiência mesmo foi no mesmo ano em que eu tive minhas primeiras experiências mediúnicas, que até então eu também não conhecia absolutamente nada sobre mediunidade, nada. E foi tudo muito junto. Então, eu foquei naquela época em estudo mediúnico, e eu fiquei focada naquilo. Mas a primeira vez que eu vi uma nave foi naquela época, em 2009. Em dia 26 de março de 2009. Mas eu não considero como sendo meu primeiro contato mesmo, porque eu vi, só que eu não entendi. Então eu deixei por isso mesmo. Deixei, não sei o que é, né? Mas hoje pensando, foi o meu primeiro contato. Mas foi no ano de 2016 mesmo que eu tive o meu contato mesmo. Então foi algo que foi muito diferente na minha vida. Eu costumo falar que tinha Juliana antes do dia 1º de agosto de 2016 e uma Juliana depois do dia 1º de agosto de 2016. Então foi um evento que fez eu tentar modificar tudo que havia em mim, tentar compreender o além, tudo que eu não tenho costume de ver. E o que ocorreu exatamente no ano de 2016? Bom, no ano de 2016, mais ou menos em maio, se não me engano, eu avistei no céu, à noite, 4 naves. Então, tinham 3, que elas fizeram uma curva assim, pararam e eu olhando. Tinha mais uma pessoa também olhando. Eles pararam para esperar mais uma que veio de lá também e eles fizeram esse movimento. Era meio que um triângulo, parou uma outra, eles fizeram uma reta e foram embora. Nossa, eu saí correndo, mas eu saí correndo porque eu morro de medo de escuro. Ainda mais tendo visto aquilo,
Então foi a segunda vez que eu vi algo na minha vida, só que isso já me impactou. Então eu fiquei um pouco receosa, mas esqueci com o passar do tempo. Foram passando as semanas e eu também tinha meus outros compromissos, então acabei nem dando tanta importância para esse evento. Mas no dia 1º de agosto de 2016 foi o dia que mudou toda a minha vida e toda a minha história. No dia 1º de agosto de 2016, eu estava pintando o muro, estava no meu quintal, eu estava pintando o muro de casa, porque eu fazia umas artes assim no muro, né? Eu sempre gostei de desenhar e pintar. Eu estava pintando, focada no meu desenho, focada na minha pintura, no muro, sentada num banquinho. E alguma coisa me fez querer olhar para minha diagonal esquerda. E na hora que eu olhei para minha diagonal esquerda, eu me deparei com um objeto que eu... Sabe quando você não sabe o que é isso? Eu não sabia de nada. A princípio, eu comecei a racionalizar. Não é pipa, não é drone, não é balão. E esse objeto, ele estava mais ou menos uns 5 metros de mim. Não estava longe. E ele não era tão grande também. Ele devia ter o quê? 1 metro? Eu não me recordo exatamente. Não tenho muita noção também referente a medidas, mas eu acredito que ele deva ter, sim, 1 metro. Só que o problema não era ele ser um objeto geométrico comum, o problema era o que tinha do lado dele. Então, a partir daquele momento, eu pensei, não é nada que tem aqui nesse planeta, porque não é possível. Não é nada que eu já tenha visto na minha vida. Ele era um cilindro cinza escuro, meio prata, né? Por conta da luz ele fica meio prata, mas você vê que a matéria, o material dele é um cinza escuro. É um cilindro, que o pessoal chama de charuto, né? Eu chamo de cilindro mesmo. E do lado esquerdo dele tinha várias, a princípio, para mim pareciam bolinhas de luz, como se fossem bolinhas de papel alumínio. Eu não sei, era uma coisa muito diferente de tudo aquilo que eu tinha como referência. Até hoje é muito diferente do que eu tenho como referência de coisas do planeta Terra. Então ele era um objeto cilíndrico e do lado esquerdo aqui embaixo tinha várias dessas bolinhas luminosas que elas faziam um movimento como se fosse, como se elas estivessem caindo, mas em formato da espiral de um DNA. Era a coisa mais linda que eu vi, só que eu não estava entendendo nada. E eu tentava pensar, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Não me vinha nada à mente, sem referencial. E no momento que eu pensei, isso não é nada que eu já tenha visto aqui no planeta Terra, vou tirar uma foto. Na hora que eu pensei isso, eu me virei pra cá, para pegar o meu celular que estava aqui no meu banquinho, na parte de cá do banquinho. E na hora que eu voltei com o celular para tirar foto, já não tinha mais nada. Então eu também estalei os olhos, eu saí correndo, mas dessa vez eu não tive tanto medo. Na verdade, eu nem tive medo. Eu só não sabia o que era. Fui correndo contar pro meu pai e meu pai ficou assustado. Né? Meu pai falou, como assim, né? E aquele dia, depois eu não mais sosseguei. Eu fui Juliana antes desse dia, desse momento, e Juliana depois. Foi a experiência mais incrível da minha vida, porque estava muito perto. Tava realmente uns 5 metros de mim, e eu sentada lá. Nunca mais eu terminei aquele desenho, mudei de casa e não terminei aquele desenho, deixei do jeito que tava. Foi tão, assim, fantástico. Só que o que me chamou a atenção é que a cidade estava silenciosa, muito vazia, por conta que era feriado na cidade de Bauru. Então a maioria das pessoas na época iam pro Parque Vitória Régia fazer festa lá. Então assim, a minha rua tava vazia, parecia que não tinha ninguém vendo. E eu também perdi a noção do tempo, olhando aquilo. Eu sei que deve ter sido rápido, mas no momento em que eu olhei,
Se eu te disser exatamente quanto tempo que foi, eu não vou estar falando a verdade, porque eu não faço ideia de quanto tempo eu estive observando aquilo. Depois desse episódio, eu tive super interesse, queria sempre ver e tudo mais. Mas as coisas foram gradativas. Parece que não era para me assustar. E eu fiquei feliz porque essa aparição foi numa tarde. Era mais ou menos 1h30 da tarde. Então, para mim foi muito tranquilo. Não tive medo ao observar e não senti pavor nem nada. Só surpresa mesmo. Outra coisa que me aconteceu no ano de 2016 foi no dia 9 de outubro desse mesmo ano, que eu, até então, no meu desconhecimento geral, porque eu ainda desconheço praticamente tudo, eu acreditava que eles estivessem fazendo uma festa para mim, porque foi algo tão bonito que eu vi que eu não conseguia nem entender o que era, mas foi tão bonito e marcou também a minha vida. Eles apareceram, eu estava sentada no meu quintal, morava em uma outra casa, foi logo depois do almoço, num domingo à tarde. Eu estava sentada, naquela época eu estava passando por uns problemas e de repente é como se fossem várias bolinhas, daquelas mesmas bolinhas daquele cilindro que estavam subindo e descendo, só que nunca caía e também não subia tanto. Ele subia até uma parte e parecia que sumia, depois descia. É que meu olho não conseguia compreender e nem entender para onde que iam aquelas bolinhas, né? E a princípio eu tinha pensado, será que são aquelas bolinhas que estavam perto daquele cilindro? E também o que eu achei interessante é que elas nunca caíam. E eu pensava, agora vai cair aqui no quintal pra ver o que é. Agora vai cair. E nunca caíam, elas subiam novamente e se misturavam com outras, e eu não sei informar se eram dezenas ou centenas destas bolinhas. E depois disso apareceram 2 naves. E eu não sei te informar qual era o tipo de material, como elas eram, o formato, nem nada, porque estava muito alto, E eles fizeram um formato em U. Aí um parou em U, o outro sumiu. E eu fiquei olhando para aquele em U e ficou muitos minutos, mas ficou muitos minutos parado no ar. Isso que eu achei interessante, porque se fosse um avião, alguma coisa, qualquer coisa, não teria feito esse formato em U e parado por não sei quantos. Na época eu gravei, eu tenho até relatado num caderno, só que eu não vi. Ficou muitos minutos parado. E aquilo foi muito interessante e eu fiquei olhando. Dessa vez eu consegui filmar. Na época eu até coloquei no Instagram e ficou muito interessante. Deu pra ver exatamente 2 coisas voando, né? E depois, no vídeo não mostra ele fazendo U, porque foi um trajeto um pouco demorado. E aí ele ficou parado. E eu fiquei observando. Não veio nada à minha mente. Não fiquei com medo. Só fiquei olhando. Achei incrível, achei fantástico aquilo. Foi maravilhoso. Foi uma experiência também fora do comum. E eu estava achando que eles estavam fazendo uma festa. A única do universo para eles fazerem uma festa para eu ficar um pouco mais feliz. Parei de chorar na hora e fiquei observando. E o que ocorreu em 31 de maio de 2019? Eu acredito que o que aconteceu em maio de 2019 foi o fator que me possibilitou ver tantas coisas nesse ano de 2020. Dia 31 de maio de 2019, eu estava no meu quarto, eu estava tranquila no meu quarto, meus pais tinham viajado, minha cachorra estava comigo, eu estava encostada assim na minha cama, né? Estava tranquila. Era uma manhã, eu estava muito tranquila, não tinha nada assim a me preocupar. E eu estava olhando para minha cachorra, de repente aconteceu algo muito inexplicável. Era como se tivessem acionado um jato de luz dentro da minha cabeça, um jato de luz com barulho de jato, muito barulhento, um barulho muito grande na minha cabeça, e era uma luz que atravessou entre o lado direito ao lado esquerdo.
E era uma luz muito barulhenta. E eu consegui enxergar, isso que é o mais esquisito, eu consegui enxergar essa luz atravessando a minha cabeça, por dentro da minha cabeça. E eu lembro que até minha cachorra levantou pra ver, a minha cachorra ficou assustada. E eu também não entendi o que foi aquilo. E na hora foi uma coisa muito esquisita. E foi um jato de luz barulhentíssimo dentro da minha cabeça que passou do lado direito ao lado esquerdo. E depois disso eu percebi que toda vez que eu fecho os olhos e me concentro, eu vejo um símbolo dentro da minha cabeça. Eu fecho os olhos e é como se eu estivesse vendo esse símbolo. É como se fosse uma esfera e raios do lado esquerdo e direito. E eu percebi que esse ano, às vezes que eu meditava e observava esse símbolo e pensava, chamava, eles vinham. Então, talvez possa ser uma coincidência, talvez possa ser, eu não sei. Mas eu correlacionei esses fatos de que toda vez que eu meditava, pensava, buscava, passava uns 15 minutos, alguns minutinhos, aparecia alguma coisa. Mas o que me chateou a respeito é que eu acho que eu deixei o ego ir além em relação a isso, porque eu achei que fosse assim, chama que vem. E não é bem assim. Não é fácil assim. Depois eu estive pensando que o que eles fazem, o que eles fizeram foi uma caridade. Porque eu pedia por caridade para virem. E quando eles tinham disponibilidade, vinham. Mas às vezes não vinham. Então eu comecei a entender que nem tudo é na hora que eu quero, quando eu quero, como eu quero. Tudo isso é um processo. E eu não entendo ainda que processo que é esse. Não sei explicar exatamente o motivo, por quê, como, quando, como isso se dá. Isso eu não sei explicar, mas eu sei que acontece e que é muito interessante. E depois desse fato, eu comecei a, este ano, focar mais nessa concentração e, como consequência, acabei vendo essas 31 vezes. E foi muito... eu digo foi porque no mês de setembro ainda eu não pude visualizar nada. Já estamos no final de setembro e eu não vi nada. Mas foi algo muito maravilhoso. Foi muito interessante. Eu só posso dizer que foi algo que está mexendo com o meu ser, para que eu seja um pouco melhor. E para que eu tente entender alguma coisa que eu sei que é muito difícil. Mas vai dar certo, uma hora dá certo. E o que ocorreu no dia 5 de abril de 2020? Dia 5 de abril de 2020, eu estava um pouco preocupada com essa pandemia. Sabe aqueles dias que a gente não tá muito legal? Era um dia desse. Eu deitei, eu estiquei meu tapetinho ali no quintal, deitei no tapetinho e fiquei pensando, será que tem alguns seres, alguém que possa pelo menos dar um pouco de conforto, alguém que eu possa ver com os olhos, porque eu sempre fui um pouco São Tomé, sabe? Eu tinha que ver para crer, sempre ouvi os relatos, histórias e tudo mais, mas para eu realmente ter aquilo no meu coração, eu queria ver. Queria saber como que é, sabe? Sempre fui um pouco, talvez um pouco São Tomé, sim. E eu pensei, poderiam vir. E aí eu pensei, aquele dia em outubro eu tava chorando, eu tava passando por coisas difíceis e vieram. Será que agora alguém poderia vir me ajudar? Ou pelo menos dar qualquer contribuição, ou me fazer pensar, qualquer coisa telepática, qualquer sensação, sentimento, visualização. E eu fechei os olhos e lembrei daquele símbolo. Fechei os olhos, foquei no símbolo e não passou 2 minutos. Não foi 2 minutos, continuei olhando o céu, porque isso é uma prática que eu faço sempre, né, semanalmente. E aconteceu a mesma coisa que aconteceu aquele 9 de outubro de 2016.
várias daquelas bolinhas subindo e descendo, subindo e descendo. E eu, na hora, comecei a chorar. Eu falei, eu não tô acreditando nisso que eu tô vendo. Eu não tô acreditando, são eles. Eu já levantei, peguei o celular, comecei a falar, meu Deus, sabe? Aquela coisa que você não tá acreditando, que é incrível. Na hora, eu peguei o celular e comecei a filmar, que é o vídeo que eu vou mostrar aqui pra vocês. Não dá pra ver na filmagem. Mas são aquelas bolinhas de novo, igual de 2016. Na filmagem. Mas são aquelas bolinhas de novo, igual de 2016. De novo, igual em 2016. Um objeto que trouxe várias bolinhas brilhantes. Vários objetos. O que é? Eu não sei o que é. Hoje é dia 5 de abril de 2020. Dá pra ver no céu. Não sei se pelo vídeo dá pra ver, mas é um objeto que tá piscando muito. Em volta dele tem parece que tem um círculo de luz. E ele pisca. Tá parado já faz um tempo, às vezes ele dá uma andadinha. Teve uma hora que ele piscou e parecia que ele era um pouco achatado. Eu não sei o que é aquilo. Mas eu gostaria que aparecesse pra eu entender o que é. Pra entender como que eu posso compreender e ser melhor. Tenho ele no meu celular, tudo certinho. Nunca apaguei, deixei lá para as pessoas verem que realmente, ó, subi o vídeo assim para cima na galeria, dá para ver exatamente que foi filmado aqui em casa, às 15h29, se não me engano. Não me recordo, eu acho que começou às 15h29. E esse dia, se não me engano, ficou uma meia hora com essas luzezinhas. E depois foi a mesma coisa, apareceu uma luz maior e eu consegui captar ela, mas com um pouco de dificuldade. O que é muito interessante que essas bolinhas, elas na verdade não são bolinhas, né? Que parecem ser, só que os formatos geométricos que eu estou percebendo, eles não são exatamente regulares.
não são formatos convencionais, não é uma matéria que se comporta de acordo com as matérias que a gente está acostumado neste planeta, um sólido, líquido, gasoso, um plasma. Eu acredito que seja uma matéria que ela se comporta de uma forma a se modificar na nossa atmosfera. E o interessante é que até então eu não conseguia conceber uma ideia como essa. Porque para mim, nave é aquilo, redondo, esférico, o formato de chapéu, formato de cilindro, charuto, tudo. Mas eu jamais iria entender que determinados objetos, determinadas sondas deles, que eu acredito que sejam sondas, elas se comportam de uma forma totalmente diferente. Em acredito que seja até em outro tempo, porque elas são muito mais rápidas que o olho consegue enxergar e que a câmera, que eu só consegui diminuir em 8 vezes o tempo. Mesmo sendo 8 vezes o tempo reduzido, ele ainda está muito rápido. Então, são coisas, objetos, sondas, captadores, não sei, que se comportam de um jeito diferente da matéria, no tempo e inclusive nesse espaço. Então, no momento em que ele está nessa atmosfera, é algo imprevisível. Isso foi o que eu estive percebendo com o passar desse tempo. E você imagina qual é o tipo de material ou tecnologia que eles utilizam? Bom, eu acredito que esse tipo de matéria, esse tipo de material que eles se utilizam, não é nada semelhante ao que nós temos aqui até o momento. A tecnologia que eles utilizam não é nada semelhante à tecnologia que nós temos até o momento, pelo menos a tecnologia que nos mostram, né? A gente não sabe exatamente o que acontece aqui. Eu não sei informar de onde são até o momento, quem são. Sinto que não são ruins, são seres com uma capacidade de compreender muito grande, porque eles me compreendem as pessoas que os veem, não julgam, tentam ensinar de alguma forma, da forma com que eles conseguem ensinar, e isso é uma coisa única, é algo muito interessante que eu ainda não aprendi, de um jeito de ser que eu ainda não consigo ser. Esses satélites, esses captadores, essa matéria, esse material, acredito que não seja nave. Nave mesmo, eu consegui ver no dia 17 de julho desse ano, 2020. Foi um cilindro gigantesco, mas que eu vou deixar para contar de acordo com a linha do tempo, que são vários relatos, vários acontecimentos, vou deixar para contar posteriormente. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e em breve postaremos mais episódios desses nossos documentários com relatos e comprovações por meio de vídeos, fotos e nossa compreensão.